Sejam bem-vindos ao podcast Meu Melhor Marketing. Meu nome é Eric Almeida e o propósito do Meu Melhor Marketing é desmistificar que exista uma fórmula mágica de marketing para todas as empresas. Aqui nós vamos ouvir diferentes negócios, diferentes empresários e diferentes vertentes de como se faz marketing. Sejam bem-vindos mais uma vez e hoje eu estou aqui com a Cristina Lopes, mas eu não vou apresentá-la, quem vai se apresentar é ela mesma. Cris, seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Cris, o que você faz, onde você faz? Se apresenta aí pra galera. Meu nome é Cristina, eu sou analista de planejamento, atualmente eu atuo na ID Conteúdos, né? Já estou há 4 anos nesse ramo e tem sido maravilhoso. Ótimo, então Cris, a gente é marqueteira, né? Para esse episódio a gente já está com alguém que faz há 4 anos isso que nós estamos tentando aprender há muito mais tempo. Mas vamos lá, Cris, primeira pergunta que eu tenho é o seguinte, ela é bem crucial. Como que você lida com as ações, as necessidades e responsabilidade de se fazer marketing? Você acha que é uma coisa bastante importante, essencial, ou é uma coisa assim relativa? Como é que você vê isso no contexto atual do negócio, da ID Conteúdos, por exemplo? Como vai fazer marketing? Eu acho que hoje em dia fazer marketing é uma coisa extremamente necessária. Isso não é uma coisa que vem de agora, né? É uma coisa que a gente tem desde antigamente, só que o marketing era feito de uma forma diferente. Às vezes, muitas vezes boca a boca, a gente escuta, né, histórias dos nossos avós, tios, sobre essas coisas, mas eu acredito que o marketing seja, sim, essencial. A gente precisa se destacar hoje em dia enquanto empresa, visto até uma necessidade no mercado mesmo, né? Muitas empresas estão, não digo saturando, mas estão tendo o mesmo nicho, e aí por que você é diferente? Qual é o seu diferencial nessa questão? E dentro dessa questão também tem a responsabilidade do conteúdo. Um conteúdo que te faça sentir seguro, em confiar naquela marca, em confiar naquela empresa, é extremamente importante. Por isso eu acho que investir no marketing bom, de fato, e responsável é extremamente importante para você fazer a sua empresa deslanchar mesmo. Entendi. Então você falou também uma coisa interessante que é no contexto da comunicação, do mostrar. Sim. Porque na verdade nós sabemos que o marketing ele vai muito além da parte visual. Uhum. No entanto, como existem, cada vez mais as pessoas estão empreendendo e enxergando essa possibilidade de se mostrar, aquela velha frase bordão, quem não é visto não é lembrado, dá a impressão de que fazer marketing é apenas se mostrar. Mas aí você falou de uma coisa interessante da questão da relação, né? das pessoas também. E dentro disso eu até queria te perguntar o seguinte, nessa jornada sua, você consegue lembrar de alguns desafios que você tenha passado relacionado ao marketing do negócio da ID ou com algum cliente? E que tipo de solução você pensou, você presenciou sendo aplicada? Eu acho que inicialmente a principal dificuldade que eu tive foi a questão da linguagem, porque quando a gente chega, assim que eu fui introduzida nesse meio, né, a gente vai procurar vídeos e algumas coisas, e aí é uma linguagem que ela é única da galera do marketing. Então, mas isso foi tranquilo, com o tempo a gente vai pegando e perguntando mesmo, a questão é ter a curiosidade, né? Mas em relação à empresa, uma coisa que eu vejo que ainda é uma dificuldade, ainda é uma barreira para muita gente, mas é uma coisa que precisa ser praticada, é a questão da comunicação mesmo. É o conversar no dia a dia, o conversar, atendimento ao cliente, né? Falar sobre aquilo, resolução de problemas é uma coisa que inicialmente a gente fica com medo, com receio de tratar aquela questão, tratar uma demanda de determinada forma, só que não, a gente precisa, né? Às vezes precisa falar não, então eu acho que esses pontos mais delicados são os que são mais complicados no começo, e foi uma coisa que eu senti muita dificuldade, porque eu tenho já dificuldade em falar não, né? Aliás, tinha dificuldade em falar não, mas aprendemos. Mas a gente vai aprendendo com o contexto que existem nãos necessários e existem coisas que a gente precisa, conversas difíceis que a gente precisa lidar, e isso vai amadurecer não só a gente, mas o cliente também, né? Então, eu acho que investir mesmo nessa questão de atendimento ao cliente, tentar ser o mais assertivo possível, é uma coisa essencial. Pronto, então assim, esse desafio que você colocou, ele
traz um pouco da visão de quem está de um lado diferente do que a gente está acostumado a ver, que é o lado de agência, o lado de quem atende uma empresa que contratou uma agência. Então você falou aí um pouco do feedback, né? Isso. Entre quem atende e quem solicita aquela demanda. No caso, o cliente às vezes solicita uma demanda para a agência. E aí o que eu enxergo também dentro disso, pelo que eu entendi, é a dificuldade de alinhar, né? Assim, o que é solicitado com o que é entregado. E eu vejo que realmente o que acontece é que a visão das empresas em relação ao marketing digital, falando mais do digital, é que é uma coisa muito fácil, muito rápida, qualquer um faz. Então acaba tendo aquela falsa impressão de que eu peço uma coisa para você com meia dúzia de palavras e eu suponho que você já me entendeu. Não é isso que acontece? Exatamente. Mas no final das contas, a gente precisa saber muito mais. A gente acaba explorando esses detalhes e nem todos os clientes que uma agência atende entendem que nós não estamos botando uma dificuldade. Sim. Na verdade, nós estamos precisando colher mais detalhes mesmo. Qual é o tipo de informação, para quem é, qual é o prazo, que tipo de imagem, isso se não houver um estudo prévio. Se já houver um estudo prévio, ou se o cliente já tem um tempo de casa, eu entendo que normalmente a gente já consegue tratar mais rapidamente, né? Mas, beleza, e como é que a gente resolve um problema desse, um desafio desse de comunicação, de feedback com o cliente? O que você imagina, o que você já fez, o que já foi passado para você, o que é praticado hoje para tentar reduzir esse ruído? Sim, eu acho que o principal, assim, o que realmente me auxiliou nessa questão e fez hoje em dia eu ter a carga que eu tenho hoje é o dia a dia. Não tem o que fazer, né? A prática. Então, inicialmente a gente começa, claro, ver outras pessoas, como que aquelas pessoas estão fazendo aquilo, né? Pesquisar, perguntar para as pessoas que sabem mesmo. Eu acho que é isso, a gente tem que ser curioso, a gente tem que pesquisar, a gente tem que perguntar, tem que ir atrás de saber a informação e colocar em prática mesmo, ver o que funciona melhor, porque às vezes o que funciona melhor para você pode ser o que não funciona para mim. Entender também a visão do cliente, se colocar no lugar dele, eu preciso dessa demanda, aconteceu isso e aquilo. E não só nessa questão cliente e agência, mas até numa questão mesmo empresa, consumidor. Sim. Entender a demanda do cliente, né? E se colocar no lugar dele, fazer a questão do atendimento humanizado é uma coisa que eu prezo muito, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? Em tudo, porque a gente tem que entender também a dor do cliente para conseguir, né? Dar aquele suporte. Sim. Beleza. Ótimo. Agora sim, olhando um pouco para fora, já que a gente está falando sobre a visão agência e empresa, vamos olhar agora a visão de uma forma ampla, olhando para o lado das empresas, no mundo aí. O que você entende que sejam os maiores desafios das empresas, não agência, mas das empresas de uma forma geral, em termos de fazer o próprio marketing, de aliar o marketing nos negócios, né? O que você entende que hoje é o maior desafio para essas empresas hoje em dia? Uma coisa que eu tava já vendo, já tem uns dias, né, eu tava lendo sobre, pesquisando, é sobre essa questão de alinhamento de imagem em mais de uma plataforma. Eu acho que isso é um desafio que as empresas estão tendo bastante, né? Por exemplo, uma empresa que tem uma linguagem mais jovial, eu acredito que ela possa ter um pouco mais de facilidade, mas em se adequar em diferentes plataformas, por exemplo. Normalmente começam no Instagram, mas assim, você vai, por exemplo, para um TikTok da vida, né? Então, as pessoas que têm um estilo mais livre conseguem se adaptar, mas isso não significa que as pessoas que têm um estilo mais conservador, que tem uma empresa que queira levar uma linguagem, né, mais séria, não consiga estar naquela plataforma. Como que a gente pode colocar aquela pessoa naquela plataforma sem ela perder essa essência dela, né? Então, acho que hoje, principalmente, a dificuldade das empresas está sendo nivelar essa questão, manter a mesma essência em todas essas plataformas, né? Visto que, querendo ou não, a gente tem que migrar, a gente tem que ir para onde o boom tá, porque o marketing é isso, né? Não adianta a gente ficar engessado em uma coisa e querer que seja aquilo. Facebook era, todo mundo usava. Hoje em dia ainda tem muita gente que usa, por incrível que pareça, tem muita gente que acha que não, mas nós utilizamos bastante, mas a maioria das pessoas estão no Instagram. Então, aí agora teve o boom do TikTok, vão pro TikTok. Aí daqui a pouco surge outra rede social. Então é a capacidade de se adaptar mesmo, né? Sim. É interessante você falar que esse desafio das empresas em estar em diferentes canais, redes sociais, vamos colocar nesse contexto,
é uma coisa que nem todas as empresas lembram de levar em consideração, que quanto maior o número de plataformas você se propõe a estar, maior o trabalho, Sim. maior o tempo dedicado, maior a adequação do formato do conteúdo. Às vezes você faz um conteúdo de uma forma, mas quando você vai para outra plataforma, lá o pessoal consome mais vertical, ou aqui no YouTube, por exemplo, consome-se mais horizontal, mas você tem os shorts também. Então tem alguns formatos que dá para poder aproveitar. Mas eu vejo que esse desafio que você colocou aí, um exemplo bem bacana, para também mostrar para as empresas que você não precisa necessariamente estar em todas as plataformas. Sim. Porque depende muito do seu público comprador, não vou nem dizer público-alvo, mas assim, você quer trabalhar marca, aí você sabe que você vai investir um tempo e um recurso também em termos de contratação, de conteúdo, para poder trabalhar marca em todos os canais, beleza. Agora, de todos os canais que você está ali produzindo conteúdo, planejando, editando, agendando e tal, todos são públicos compradores? Nem sempre. Então daí muita gente pergunta, que vale a pena estar em todos? Aí eu falo, depende do seu público comprador e de quanto você está disposto a investir. Porque nós que estamos do lado de cá de agência, às vezes o cliente ele quer fazer conteúdo para o Instagram. Aí surge uma rede social nova e ele começa a falar, faz para essa também. Beleza, mas aí é outro contrato. É outra outro coisa. Trabalho. Às vezes a gente tem que estudar melhor a adequação daquele perfil de cliente para aquela plataforma, como você colocou, o tom de voz para adequação em diferentes canais, às vezes não é tão fácil. Não é tão fazer, viável, né? Também, né? Beleza, mas você enxerga hoje alguma tendência para a produção de conteúdos? Você consome aí de diferentes plataformas, né, que eu sei. Então, assim, você consegue enxergar alguma tendência ou você acha que deu uma estabilizada, enfim? Não, eu acredito que como é um mercado crescente, né, eu acredito que a tendência é sempre ter alguma inovação. Hoje em dia, pelo menos na minha área, o que eu vejo com o boom das IAs, né, com o lançamento, muita gente começa a criar conteúdos e aí eu acredito que, por mais muita gente acha que é perigoso, isso e aquilo, eu não penso dessa forma. Eu acho que as coisas criadas, né, por inteligência artificial podem ser auxiliar na produção de conteúdo, mas nada supera um conhecimento, uma técnica e o conhecimento humano mesmo, o lado humano da coisa, né? Então, eu não fico preocupada nessa questão. E eu acho que com esses facilitadores de caminho, pode acontecer que a criação de conteúdo vai ser uma coisa mais ampla. Muitas pessoas vão criar, vai acabar que vai ser assim, vamos lá, vou fazer aqui. Sim. Isso é uma coisa boa, porque, né, faz com que pessoas que talvez não teriam acesso à oportunidade de fazer aquele conteúdo de tal forma, consigam também alcançar uma galera bacana. Mas, assim, eu acho que o fator humano é extremamente necessário. E aí é o ponto que eu sinto que é o diferencial. Em um mundo onde muitas coisas estão sendo robotizadas e tudo, o fator humano vai ser um destaque, vai ser uma coisa diferente. Então eu acho que isso pode ser uma coisa que se chame a atenção, né, dentro da área. Até porque a gente já percebe muita gente falando, eu não gosto quando eu chamo no WhatsApp e o atendimento é automático. Eu não gosto quando eu ligo para alguém e eu caio naquela redezinha também de robozinho. Então, a gente quer utilizar, quer que as coisas trabalhem pra gente automaticamente, quer que o dinheiro caia na conta da noite pro dia, enquanto, né, o pessoal fala, ganhando dinheiro enquanto os outros dormem, enquanto eu tô dormindo eu tô ganhando dinheiro. Todo mundo quer automatizar, mas ninguém quer consumir a automatização. Então isso que você falou é importante, porque a visão de quem gera a tecnologia e desenvolve é justamente para a gente usar essa mescla, a inteligência humana, o contato, aquele feeling, né, com a facilidade de gerar conteúdo, editar, ter insights, destravar, enfim. Então, o uso das IAs, das inteligências artificiais, ela realmente é a tendência. A gente está aqui nesse ano de 2024 falando sobre isso. Só que eu vejo realmente que precisamos ter o cuidado em manter o fator humano ainda como o principal. Sim. Né? E do lado de agência eu já ouvi de clientes, de outros parceiros assim, faz aí que é facinho, porque usa inteligência artificial que já sai mais rápido. Aí eu falo assim, nossa, não é tão assim rápido assim, não é tão fácil assim também.
Né? Não é, botou lá, saiu. Não é, porque assim, não tem como adivinhar pensamento ainda. Não sei, né? Também tô falando aqui, vai que tem algum... Mas enfim, não tem como adivinhar pensamento. Tem como você descrever, daí vem aquele assunto que a gente estava tratando anteriormente sobre alinhamento de briefing, de requisitos, né? Então assim, se o cliente ele tem muita clareza nos requisitos e uma riqueza de detalhamentos, esse cliente, quando ele se adequar ao uso de inteligência artificial, ele vai se dar muito bem. Mas quando ele não tem o estudo do que ele quer e a clareza dos objetivos que ele quer, a inteligência artificial para ele vai dar no mesmo. Ele, na verdade, acho que ele vai ter até mais trabalho, porque nós às vezes conseguimos interpretar algumas emoções que a inteligência artificial ainda não consegue. Então assim, aquele cliente que a gente fala, já conheço fulano, já conheço fulana, ele vai gostar disso aqui. Já sei mais ou menos o que ele quer. Já sei mais ou menos o que ele quer. Então esse toque humano aí que você falou é muito importante mesmo. Beleza, agora sim, o tema, né, geral, o título do nosso podcast é Meu Melhor Marketing, porque nós queremos passar para as pessoas visões diferentes do que seja fazer marketing, né, e dizer que você pode ter até métodos e metodologias, mas uma formulazinha mágica que você copia e cola e serve para todo mundo é difícil, às vezes, achar. Algumas coisas servem para mais pessoas, mas eu queria saber da Cristina, né? Qual é o seu melhor marketing? O que você acha que funciona bem na sua visão, no seu dia a dia? Olha, o meu melhor marketing é uma questão, como eu falei durante o podcast todo, né? É a questão da humanização, você entender a dor do cliente e através daquilo criar uma estratégia. Como você falou, não existe receita, não existe fórmula mágica para que dê certo para todos os clientes, mas assim, existe o básico, né? O básico bem feito. Então, eu acredito que o básico bem feito, a gente sabendo se comunicar, saber ser claro, saber também pedir e receber, né, as coisas que a gente necessita, é essencial. Então, o meu melhor marketing seria isso: entender a dor do cliente e também fazer com que ele entenda a nossa dor, né? Então, tem muito a ver com relacionamento, né? Isso. O seu melhor marketing está muito ligado com relacionamento. A nutrir relacionamentos. Isso. Que as coisas fluam, né? Isso, e através disso aí a gente tem diversas oportunidades. Por exemplo, você pode criar um vínculo com aquela pessoa que pode te abrir oportunidades futuras. Sim. Então, assim, aí você já gera um lead e tudo. Então, eu acho que é extremamente importante. Relacionamento, pra mim, é a ponto-chave da coisa. É o seu melhor marketing. É o meu melhor marketing. Muito bem. Cris, beleza, Cris. Então, assim, é isso. Foi bom trocar essa ideia com você. Agradeço aí a participação, ter contribuído aí com seus insights, com sua experiência. Cris, gente, realmente é uma pessoa muito do relacionamento. Tem uma resiliência e inteligência emocional muito grande, porque ela passou uma fase considerável na agência, lidando diretamente com clientes, né? E principalmente via WhatsApp, que não é uma coisa fácil de ser interpretada, né? E queria deixar os agradecimentos em nome da ID, né, de uma forma geral, que você atua aí junto com a gente, e pela participação aqui no nosso Meu Melhor Marketing, que vai gerar novos frutos. E deixo a palavra final com você aí, para também deixar aí onde é que as pessoas podem te encontrar, se quiserem algum conteúdo, alguma coisa sua aí. Como eu falei muito de comunicação, eu trago aqui o Marketing com Cris, que é o meu Instagram. Lá eu vou falar um pouquinho sobre comunicação e dicas gerais, né, sobre marketing. Então, quem quiser conferir, já me siga aí. Marketing com Cris. Marketing com Cris, @Marketing com Cris. Vamos deixar aí. Então é isso, finalizando aqui esse episódio. Espero que você tenha anotado, senão você volta o vídeo aí e volta o áudio, se você estiver apenas ouvindo. E falamos aqui com a Cristina sobre o melhor marketing dela, que tem a ver com relacionamento. E se você tem alguma sugestão de tema, alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários, independente de onde você estiver consumindo esse conteúdo nosso. Estamos em busca aí de melhorias para o nosso podcast itinerante Meu Melhor Marketing. E é isso, até a próxima, valeu!